Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula 5 do curso de Mecânica dos Sólidos e hoje nós vamos falar sobre tensão admissível e falar um pouco sobre projeto de acoplamentos simples. Vamos lá. Nas aulas anteriores, nós já aprendemos, como definir, como calcular as tensões normais e tensões de cisalhamento numa peça, né? Por exemplo, uma tensão normal na seção transversal de uma barra carregada axialmente ou uma tensão de cisalhamento num elemento qualquer, né, submetido a uma força cortante, tá bom? Só que agora a gente vai tentar avançar um pouco, né? A gente já sabe que a tensão normal numa barra é igual à força normal, né, de compressão ou de tração, que a qual ela está submetida, dividido pela área onde essa força atua, né? E a tensão de cisalhamento ela é igual à razão entre a força cortante, né, a força de cisalhamento que atua naquela área, pela própria área, né? Só que o que acontece? Em raras ocasiões na engenharia, nós vamos precisar calcular as tensões, tá? De fato. Não calcular as tensões, mas raras às vezes as tensões calculadas são o nosso objetivo final do cálculo, né? Normalmente a gente utiliza esse cálculo de tensões para chegar num outro objetivo, tá? E muitas vezes esse objetivo é a verificação ou o dimensionamento de uma peça estrutural ou uma peça mecânica, tá? Então, além do cálculo da tensão, utilizando essas equações que a gente já conhece, nós podemos obter outras informações, né? Então, vamos lá. Vamos definir o que é uma tensão limite, né? A gente aprendeu a calcular já as tensões normais e de cisalhamento atuantes numa peça. Mas é de se imaginar, né, que uma peça feita, né, composta de um material, qualquer material, que pode variar aí bastante em propriedade, ela não tem uma capacidade de carga indefinida, tá? Então todo material tem um certo limite de carregamento que ele suporta, né, de acordo com as suas próprias características mecânicas, certo? Então a gente vai introduzir aqui o conceito de tensão limite. Então tensão limite para a gente aqui vai ser aquela tensão, né, máxima que um material pode suportar antes que ele entre ou em ruptura ou em escoamento, que a gente vai falar mais tarde sobre isso, ou então qualquer outro evento, né, que limite a utilização daquele material, tá? Deformação excessiva e por aí vai. Então a gente vai estabelecer essa tensão limite e percebam que isso não é uma característica, por exemplo, da geometria da peça. Ela é uma característica intrínseca do material, tá? Então quando a gente fala do aço, quando a gente fala do concreto, né, quando a gente fala da madeira e assim, dos vários aços, dos vários concretos, das várias madeiras, a gente vai ter uma grande variação aí de tensões limites e tensões normais limites e tensões de cisalhamento limite, né? Porque os materiais se comportam diferente de acordo com o tipo de tensão que a gente está falando, tá? Então a tensão limite é isso, ela é um valor máximo de tensão que aquele material suporta, né, para se manter em condições adequadas de serviço, certo? Então, conhecendo esse conceito de tensão limite, eu posso vir aqui e substituir, né, essa
tensão sigma, que é a minha tensão normal, e a tensão tal, que é a minha tensão de cisalhamento, pela tensão sigma limite, que é a minha tensão normal limite para um determinado material, não importa para a gente agora qual material, tá? E por um tal limite, né? Que é uma tensão de cisalhamento limite que aquele material suporta, certo? E utilizando já esse conceito, ou seja, agora a tensão limite não é a variável que a gente quer encontrar. A tensão limite é um dado do problema, certo? É um dado do problema que é uma característica do material utilizado ali naquela situação hipotética, certo? E a área da seção transversal, ela também é um dado. Então, a partir disso aqui, a partir da característica do material e da característica geométrica da seção transversal, eu posso procurar uma outra variável, que é a carga P e a carga V, né? Então, aqui o que eu tenho? Eu já tenho a tensão limite, eu já tenho a área da seção transversal e eu posso usar esses dados para encontrar qual a carga máxima que eu posso aplicar, né, numa seção transversal que tem área A composta de um material, né, que tem uma tensão limite, sigma limite. Tá? Qual é a força de cisalhamento máximo que eu posso aplicar numa seção transversal de área A num material que tem como propriedade tal limite, né? Então agora eu já não estou buscando a tensão, eu estou buscando a carga máxima, né? Qual a carga máxima que eu posso aplicar numa peça onde eu já tenho definida a sua geometria da seção transversal e as suas propriedades mecânicas limites, né? A sua tensão normal ou tensão de cisalhamento limite. Além dessa, uma utilização ainda mais comum é a gente isolar a área, que é o que a gente faz quando a gente dimensiona uma peça, né? O que é dimensionar um elemento estrutural ou mecânico? Dimensionar um elemento estrutural é dar as dimensões necessárias para esse elemento para que ele consiga, de acordo com as suas propriedades mecânicas, suportar um certo carregamento, né? Então, quando eu estou dimensionando um elemento estrutural, o que eu tenho em mente? Eu tenho em mente de que material aquele elemento é feito, né? Quais são as propriedades mecânicas desse material? Que no nosso caso aqui, o que interessa para a gente, dentre várias propriedades, é a tensão limite. Então, qual é a tensão normal limite que esse material aqui que eu vou utilizar, né, suporta? E qual o carregamento, né? Outra coisa que eu tenho em mente, qual o carregamento a qual esse elemento estrutural está submetido? Que no caso aqui o meu é o carga P ou a força de cisalhamento V. E a partir desses dados, né, quais são as propriedades do material e quais são os carregamentos a qual o elemento está submetido, eu posso dimensionar, ou seja, eu posso dar as dimensões necessárias para que com essa propriedade e com esse carregamento o elemento estrutural consiga cumprir a sua função, né? E eu vou dimensionar como? Determinando a área da seção transversal, né, necessária para isso. Então eu posso fazer isso tanto para a tensão limite normal quanto para a tensão de cisalhamento limite, né? Qual a área de seção transversal? Novamente, eu preciso ter. Se eu tenho esse carregamento e eu vou usar um material que tem essa propriedade. Então, a partir disso, como eu falei na aula passada para vocês, a gente já consegue, com esse conhecimento aqui, mesmo que seja um nível básico, né, de entendimento do assunto, a gente já consegue pensar em fazer alguns dimensionamentos, né, simples. Por quê? Porque se eu conheço a propriedade do material, eu conheço o carregamento, né, para algumas situações eu já consigo dimensionar, eu já consigo dizer qual a área da seção transversal necessária para que aquilo ali funcione corretamente, tá bom? Mas vamos falar um pouco além disso. Vamos falar de incertezas no dimensionamento,
né? Porque nós, né, na função de engenheiros, nós vamos sempre nos deparar com várias incertezas, né? Essas incertezas elas estão presentes o tempo todo no trabalho de engenharia e é normal, é comum isso aí, né? Não tem como a gente fugir, né, dessas incertezas. Afinal, a engenharia ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência tecnológica, né? A gente usa a ciência exata da matemática como uma linguagem aqui, mas a nossa ciência, a engenharia, ela não é exata, né? A gente tem várias incertezas e nós precisamos considerar essas incertezas quando a gente está fazendo qualquer tipo de dimensionamento. A gente não pode imaginar que aquilo que a gente está fazendo é 100% acurado, né? A gente tem que ter noção, né? E a gente tem que estar atento e consciente de que o que a gente faz tem várias limitações, tem várias incertezas envolvidas ali para a gente conseguir fazer qualquer dimensionamento com segurança. Então isso é uma coisa que tem que estar sempre na nossa mente, tá? E quais são as naturezas, né? Qual é a natureza dessas incertezas? São várias, né? A gente tem incertezas aí por todo lado, permeando qualquer processo de verificação, de dimensionamento de elementos estruturais, tá? Então vamos falando aqui uma por uma para que vocês entendam do que eu estou falando, que incertezas são essas, o que são essas coisas que a gente não sabe muito bem e como elas vão afetar o nosso trabalho. Bom, primeira delas, variações nas propriedades dos materiais. A gente já viu agorinha que um dos fatores, um dos dados que a gente vai utilizar para fazer um dimensionamento, mesmo que seja um dimensionamento básico, é uma propriedade do material, né? É uma tensão limite, né? Uma tensão normal limite, uma tensão de cisalhamento limite. Então isso é uma propriedade do material. E como que a gente conhece, né? Da onde é que vem esse dado, né? Quem dá para a gente, como é que a gente sabe para cada material, né, que são muitos, inúmeros materiais que a gente utiliza na engenharia, como é que a gente sabe qual é, né, essa propriedade, quanto vale essa propriedade, quanto vale essa tensão limite para cada material? A gente sabe disso através de ensaios mecânicos em laboratórios. Então, se a gente quer conhecer um material, quer conhecer suas propriedades, como ele se comporta, a gente vai pegar uma amostra daquele material, que normalmente a gente chama de corpo de prova, né? Vamos levar para um laboratório e ali nós vamos ensaiar ele, né? O que é ensaiar? Aplicar um carregamento, né, definido naquele material e observar como ele vai se comportar, né, em termos de deformações e tudo mais. Então eu vou pegar o corpo de prova, aplicar um carregamento conhecido e observar como ele se comporta, né, como ele vai se deformar a partir da aplicação daquela carga, certo? Então, dentro do laboratório, né, é o lugar onde eu vou conseguir caracterizar o meu material, certo? Então, essa etapa é importante para isso, né? Para a gente conhecer o material. Mas, mesmo conhecendo, mesmo ensaiando em laboratório, se você for ver vocês tiverem a oportunidade um dia de participar de um ensaio laboratorial de materiais, vocês vão conseguir notar que a gente não ensaia um único exemplar, né? A gente ensaia um número de exemplares definido lá por norma, uma quantidade mínima. E a gente vai verificar que cada exemplar, cada espécime ali ensaiado, vai apresentar um valor um pouquinho diferente entre si, né? Entre eles. Então a gente já vê que não é uma coisa exata, né? Existe variação nas propriedades dos materiais, mesmo entre materiais de mesmas características, materiais de mesmo lote, a gente sempre tem uma variação, porque são inúmeras
os pequenos fatores físicos daquele material que são levados em consideração ali na determinação da propriedade mecânica, né? De tensão última, de tensão limite do material. Então não tem como a gente definir esse material tem essa tensão limite aqui e isso aqui é perfeito, é 100% certinho para qualquer outro espécime, qualquer outro exemplar desse mesmo material que a gente ensaiar. Não, isso não existe. Tá? Então, a propriedade do material que a gente usa, finalmente, depois do ensaio, não é um valor único que a gente encontra, mas é um valor final que é resultado de um tratamento estatístico a partir dos dados que a gente obteve de cada um dos exemplares nos ensaios, né? Então, eu tenho essa incerteza nas propriedades. Eu determino, esse material aqui eu ensaiei, eu vou definir, depois de um tratamento estatístico, que ele tem a tensão limite ali de tanto MPa. Mas eu mesmo sei que não é bem assim, né? Que eu tenho uma certa variação. Tem alguns espécimes, por exemplo, que podem ter dado um valor um pouco maior, tem outros que podem ter dado um valor um pouco menor. Então isso é uma fonte de incerteza para mim, né? A gente trabalha, né, usando uma margem de segurança, tratamento estatístico que dão uma segurança para a gente, mas não nos isenta de ter uma certa incerteza ali nas propriedades mecânicas do material que a gente está utilizando. Então isso precisa ser considerado. Nós não sabemos exatamente, né, de forma absoluta, as propriedades mecânicas desse material. A gente tem uma ideia a partir dos ensaios que foram realizados, ou seja, nós temos uma certa incerteza em relação a essas propriedades. Então, a primeira dessa lista de incertezas está relacionada às propriedades e da maneira como elas são definidas. Tá bom? O que mais? Nós temos também variações no carregamento esperado, né? Nós vimos também que o outro fator lá, o outro dado que a gente precisa considerar para que a gente dimensione um elemento qualquer é o carregamento ao qual ele está submetido, né? E da mesma maneira como as propriedades do material, esse carregamento aí ele também não é exato, né? Ele também é um carregamento que passa por um processo ali estatístico para que ele seja determinado. Porque assim, em situações mais simples, eu posso até conseguir definir com um grau de certeza bem elevado qual o carregamento que vai atuar ali num elemento estrutural. Tá? Por exemplo, se eu estou dimensionando uma barra e eu sei que essa barra ela está sendo feita para suportar um peso de 10 kg. Eu sei com bastante certeza que o carregamento ali, né, atuante naquela barra vai ser de 10 kg força. Tá? Mas nem toda situação é tão simples assim, né? Na maioria dos casos reais de projeto, eu não tenho um único carregamento atuando, eu tenho vários carregamentos, né? Pensemos, por exemplo, numa viga de um edifício. É um elemento estrutural, eu tenho que determinar qual o carregamento aplicado naquela viga para que eu consiga dimensionar ela, certo? Na viga, né, numa viga de um edifício, eu não tenho apenas um carregamento, eu tenho vários carregamentos chegando ali, né? Eu tenho carregamento, eu tenho peso próprio da viga, eu tenho peso próprio dos elementos apoiados nessa viga, uma laje, por exemplo, apoiada na viga, eu tenho peso próprio dessa laje, eu tenho o revestimento, né, o contrapiso, por exemplo, na laje. Eu tenho cargas que são totalmente variáveis, por exemplo, eu tenho carga de pessoas, de mobília, de veículos. Eu tenho carregamentos externos que são bastante imprevisíveis, como o vento, como tensões térmicas. Então, vocês percebem, eu tenho uma série de carregamentos, muitos deles variáveis em função do tempo, e eu preciso definir a partir disso tudo um carregamento, né?
uma carga que vai ser aquela carga que eu chamo de carga de projeto ou carga de dimensionamento, que eu vou utilizar para dimensionar aquele elemento estrutural. Então, é muito mais complexo. Isso gera várias incertezas para a gente, né? E, novamente, o tratamento estatístico que é dado nessa situação é feito de maneira a privilegiar a segurança. Mas, mesmo assim, nós não deixamos de ter algumas incertezas. E essas incertezas precisam ser consideradas. Mesmo, por exemplo, no caso simples lá de uma barra que precisa suportar uma massa de 10 kg, eu preciso considerar a possibilidade de, em algum momento ali ao longo da vida útil dessa barra, alguém chegar lá e colocar um outro peso de 12 kg, de 15 kg. Tá, entendeu? É possível, durante a utilização da estrutura, que a estrutura seja mal utilizada. Eu preciso considerar isso aí, tá? Então eu tenho uma certa incerteza em relação ao carregamento que vai ser utilizado, né? Qual o carregamento que eu estou esperando ali, tá bom? Que mais? Tipos de falhas que podem ocorrer, né? Eu também tenho incerteza em relação a isso. Por quê? Os materiais, eles não falham todos da mesma maneira. A gente vai estudar isso mais um pouco lá na frente, mas nós temos materiais que apresentam ruptura, apresentam falha de maneiras diferentes. Eu tenho materiais que, digamos, dão indícios de que vão romper, de que vão entrar em ruptura, né? E eu tenho materiais que não. Eu tenho materiais que não dão indício. Eu tenho materiais que rompem de maneira muito brusca, né? Então, de acordo com o material que eu estou utilizando, é interessante, né, eu considerar isso aí. Porque se eu tenho um material que rompe de maneira muito brusca, então eu preciso ter um pouco mais de cuidado ali no dimensionamento dele, né? Porque eu não quero ser pego de surpresa. Então isso vai influenciar, essa é uma incerteza que eu tenho também, né? Isso vai influenciar no dimensionamento ali. Uma outra incerteza, um outro fator relacionado ao tipo de falha que o material pode apresentar é o caso da fadiga, né? Por exemplo, elementos estruturais que estão sendo submetidos a cargas cíclicas. O que é uma carga cíclica? Ela é uma carga que ela varia no tempo de forma cíclica. Ou seja, o elemento é carregado, descarregado, carregado, descarregado. Então ele vai formando esses ciclos de carregamento, né? E esse ciclo de carregamento, ele começa a deteriorar o material, né? Quanto maior o número de operações de carga, né? Quanto maior o número de carga e descarga, esses ciclos de carregamento, né? Mais a tensão limite vai diminuindo, né? Então a fadiga, ela tem um poder de causar no material uma ruptura a um nível de tensão abaixo do nível de tensão limite, né? Com o qual aquele material romperia se ele tivesse sido submetido apenas a cargas estáticas, ou seja, a carga que não varia ciclicamente no tempo, né? É bem fácil a gente perceber isso se a gente pegar qualquer barra de madeira ou até de metal que a gente consiga deformar e a gente começar a aplicar carregamentos cíclicos. A gente vai ver que mesmo com as mãos a gente consegue romper alguns materiais. Por quê? Porque eles estão rompendo por fadiga, né? Então isso é uma coisa a ser considerada também, né? O material vai receber carregamento cíclico? Sim. Então a gente precisa considerar, a gente tem uma certa incerteza relacionada a isso aí. O que mais? Incertezas nos modelos de análise, né? Eu venho falando quase em todas as aulas sobre premissas básicas, né? São simplificações que a gente faz. Porque, novamente, a engenharia não é uma ciência exata, né? A gente trabalha a partir de modelos matemáticos que representam um fenômeno físico, né? Quando o fenômeno físico é muito complexo para que a gente trate dele
considerando todos os fatores envolvidos, a gente precisa simplificar um pouco o problema, criando um modelo matemático simples o suficiente, mais eficiente, né, que permita que a gente trabalhe e trate daquele fenômeno físico. Só que esses modelos de análise, né, esses modelos matemáticos também geram incertezas, porque a gente sabe que, na realidade, não é bem assim como a gente está tratando, né? Eu tenho sempre falado isso aí. A gente precisa conhecer as premissas básicas e precisa entender as simplificações para que a gente consiga entender as limitações dos nossos modelos matemáticos. E entender que o fato da gente estar simplificando, né, criando um modelo que é simplificado em relação ao fenômeno físico, gera para a gente algumas incertezas também, né? E isso precisa ser considerado. Mais algum? Sim. Deterioração do material. Todo material se deteriora, né? Todo material tem uma vida útil e durante essa vida útil ele começa aos poucos a se deteriorar, né? A madeira, o material natural, se deteriora. O concreto também se deteriora. O aço, todo material sofre deterioração, tá? O que é feito para impedir, não impedir, mas atrasar, né? Deixar esse processo de deterioração mais lento, porque em última instância todo o material vai se deteriorar até o fim, né? Mas o que a gente pode fazer para atrasar esse processo? Tratamento do material, manutenção na estrutura. Então tem várias coisas que são feitas para que a gente impeça esse rápido deterioramento, né? Mas ele vai acontecer. E isso também gera incertezas. Por quê? Porque o material deteriorado começa a apresentar propriedades físicas e mecânicas diferentes, né? Um elemento estrutural feito de um certo material que apresenta uma tensão limite de resistência X, né? A partir do momento que ele começa a se deteriorar, né, ele vai apresentar uma redução na capacidade mecânica de suportar a carga. Isso é normal, isso é comum, é esperado isso aí, tá? Então isso vai gerar algumas incertezas também, porque a gente não quer que a estrutura funcione só quando ela está novinha. A gente quer que a estrutura funcione durante todo o período da vida útil dela, né? Então a gente precisa considerar que durante esse período da vida útil vai ocorrer alguma deterioração do material, certo? Então, assim, vocês percebem que são vários fatores, né? Tem muita coisa envolvida aí no processo de dimensionar uma estrutura que trazem incertezas para a gente, que trazem dúvidas para a gente, né? E é importante a gente ter consciência, né, de todas essas incertezas para, número 1, a gente conseguir dimensionar a estrutura de uma forma segura, considerando todas essas incertezas. E 2, para que a gente tenha um certo respeito pelo ato de dimensionar, né? Quando a gente não entende todos os fatores que estão envolvidos no ato de dimensionar uma estrutura, ou mesmo só um elemento estrutural ou mecânico, né, a gente pode ser um pouco mais leviano, né? Quanto mais a gente conhece, né, mais medo a gente tem. É isso que a gente sempre ouve falar. Quanto mais a gente conhece de estruturas, mais medo a gente tem de dimensionar. Por mais que a gente tenha mais experiência, mas quanto mais a gente conhece, mais a gente tem consciência de tudo isso que está envolvido, e mais respeito e mais cuidado a gente tem com o processo de dimensionamento. Tá bom? Então, é preciso ter essa noção, preciso ter essa ideia de que as coisas não são assim tão preto no branco, certo? Nós temos várias dúvidas e várias incertezas relacionadas a todo esse processo. Bom, e no nosso caso que estamos querendo fazer pequenos dimensionamentos, tá? Como a gente vai considerar, de que forma a gente vai levar em consideração tudo isso que foi falado, né? Todas essas incertezas. Bom, a gente vai usar uma coisa chamada fator de segurança. O que é um fator de segurança? Ele é um coeficiente, né,
aplicado no dimensionamento, certo? Para que a gente considere todas essas incertezas. O que o fator de segurança faz? Sabe aquela tensão limite que a gente definiu anteriormente, aquela tensão normal limite, tensão de cisalhamento limite, que é a tensão que a gente encontrou no ensaio do material e é a tensão que a gente sabe. Esse material suporta no máximo essa tensão aqui. Essa tensão é o limite de suporte desse material. O que a gente vai fazer com esse fator de segurança? A gente vai aplicar o fator de segurança nessa tensão limite e transformar essa tensão numa tensão admissível. Agora, raciocinem comigo. Vocês acham que o fator de segurança ele vai minorar a tensão limite ou ele vai majorar a tensão limite? Se vocês quiserem pausar para pensar um pouco, pausem e tentem raciocinar. O que vocês acham, considerando as incertezas e considerando que o nosso objetivo é garantir a segurança de uma estrutura, o que vocês acham que o fator de segurança, o coeficiente de segurança que a gente vai usar no dimensionamento, vai fazer com as tensões limites, né? Eles vão diminuir as tensões ou vão aumentar as tensões? Tá? Então, se quiser pausar, pausa agora. Vamos. Então, é o seguinte. Claro que o fator de segurança ele tem que reduzir a tensão limite, né? Então, a tensão admissível ela é sempre menor do que a tensão limite. Por quê? Qual o raciocínio disso? O raciocínio é o seguinte, eu sei que o meu material, vamos falar hipoteticamente aqui, eu sei que o meu material suporta uma tensão normal de 100 MPa, tá? Então eu ensaiei o material, eu tratei os resultados ali e eu defini que aquele material que eu vou utilizar tem uma capacidade de suporte ali de tensão normal de 100 MPa. Aí eu entro com as incertezas. Tá, tudo bem, mas eu tenho essa série de incertezas, eu não sei se eu tenho incerteza em relação a essa própria característica do material, tenho incerteza em relação aos carregamentos, eu tenho todas aquelas incertezas que a gente falou. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar um fator de segurança nessa tensão limite e eu vou reduzir ela para um valor admissível. Ou seja, eu vou dizer, eu sei que o meu material suporta 100, mas eu só vou admitir no meu elemento estrutural um nível de tensão X menor que 100. Então, por exemplo, se eu faço a análise e digo assim, eu acho que eu preciso de um fator de segurança igual a 2, né? O que eu vou fazer então? Eu vou dividir a minha tensão limite de 100 por 2 e eu vou chegar numa tensão admissível de 50. Então eu vou falar assim, eu sei que o meu material suporta 100 MPa, mas para considerar todas as incertezas envolvidas no processo de dimensionamento, eu vou usar um fator de segurança de 2, né? E o que me dá uma tensão admissível de 50 MPa. Ou seja, eu sei que o material suporta 100, mas eu só vou admitir até 50 MPa. Ou seja, eu fico com essa faixa de 50 MPa de resistência de segurança, né? Eu fico com essa faixa, esse nível de segurança. Ou seja, o carregamento foi um pouco maior do que eu esperava? Pode acontecer, vai aumentar a tensão atuante. Mas eu tenho uma faixa aí de 50 até 100 MPa, que é a minha segurança, né? Se a carga aumentar e não elevar a tensão acima de 100 MPa, tá ok, né? Eu tô dentro da minha margem de segurança, né? A propriedade do material, de uma certa amostra daquele material não ficou exatamente com aquela resistência de 100 MPa. Não tem problema, porque eu estou considerando que, apesar de eu saber que ele suporta 100, mas eu estou considerando como se ele suportasse só 50. Ou seja, eu estou amparado, né? Eu tenho uma faixa de segurança que me ampara quando qualquer uma dessas incertezas possivelmente entre em jogo, certo? Então é exatamente isso que o fator de segurança faz. O fator de segurança, então, gente, ele é a razão entre a tensão limite e a tensão admissível.
né? Então a tensão limite é sempre um valor maior do que a tensão admissível. Então o fator de segurança ele sempre vai ser um número maior do que 1, né? Se eu usar a tensão limite igual a tensão admissível, o meu fator de segurança é 1, é o menor valor possível. Só que é um valor que não faz muito sentido, né? Porque o fator de segurança 1 é como se eu não tivesse fator de segurança nenhum. Porque eu estou dizendo assim, a minha tensão admissível é igual à tensão limite, né? Então não faz muito sentido. Então o que faz sentido para a gente é usar valores maiores que 1, né? E quanto maior o fator de segurança eu aplico, maior a segurança que eu vou ter, maior faixa de segurança, né? Então a tensão admissível, que é um valor que a gente vai procurar várias vezes, ela é igual à tensão limite dividida pelo fator de segurança, que é o exemplo que eu dei ainda agora. Por exemplo, se eu tenho uma tensão admissível aqui de 100, né, e eu estou usando um fator de segurança... desculpa, se eu tenho uma tensão limite de 100 e eu estou usando um fator de segurança de 2, a minha tensão admissível vai ser 50. Novamente, eu sei que o material suporta 100, mas eu vou trabalhar com ele até 50 para garantir um fator de segurança de 2. E aí eu embarco todas essas incertezas e garanto a segurança do meu dimensionamento. Tá certo? Então vamos lá. A partir daquela formulazinha que a gente já tinha definido lá de como encontrar a área das seções transversais, né, para uma certa peça, conhecendo o carregamento e as propriedades, agora que eu já falei de incerteza, que eu já introduzi um fator de segurança, eu posso substituir aquela tensão limite por uma tensão admissível. Então, quando eu substituo aquela tensão limite pela tensão admissível, eu já estou considerando aí um fator de segurança, já estou considerando as incertezas, então eu já posso fazer o dimensionamento. O nome desse método, gente, é método das tensões admissíveis, né? Quando a gente está trabalhando com uma estrutura mais complexa, esse é um método que a gente já não utiliza mais, tá? Se vocês forem procurar, por exemplo, nas normas de dimensionamento, uma norma de estruturas de concreto, né? Vocês vão ver que o método utilizado hoje em dia é o método dos estados limites, que é um método bem mais complexo, que ele permite que a gente considere todas essas incertezas de maneira mais localizada, né? Mais individual. Porque vocês viram aqui que pelo método das tensões admissíveis, que é o que a gente está falando aqui, a gente usa um único fator de segurança para considerar todas as incertezas, né? E isso não é muito eficiente, por quê? Porque se eu tenho várias incertezas diferentes, eu tenho incertezas de níveis diferentes. Por exemplo, eu tenho fatores onde eu tenho uma alta incerteza. Eu tenho fatores onde eu tenho uma baixa incerteza. Só que aí eu uso um único fator de segurança para considerar tudo isso, né? Então não é um método muito avançado, é um método mais simples que ele já foi substituído, né? Mas ele ainda é utilizado para pequenos dimensionamentos, né? Como a gente está falando aqui, projetos simples, né? Pequenos dimensionamentos, né? Dimensionar um elemento, não uma estrutura complexa. Ninguém mais faz isso, né? Ninguém dimensiona uma estrutura complexa a partir do método das tensões admissíveis. Hoje o que se utiliza por norma é o método dos estados limites, que vocês vão estudar quando vocês fizerem as disciplinas específicas lá de estruturas de concreto, estruturas de aço, estruturas de madeira. Então vocês vão ter uma ideia melhor do método dos estados limites. Tá? O que a gente está vendo aqui é um método mais simples, chamado de método das tensões admissíveis. Tá? Bom, mas então agora a gente já sabe, né, como dimensionar. Como eu dimensiono uma barra sujeita a uma carga axial? Basta eu conhecer a carga axial que está aplicada, basta eu conhecer a tensão limite, eu estabeleço um fator de segurança, encontro a tensão admissível, e aí com esses dados eu calculo a área da seção transversal que a barra precisa ter para suportar esse carregamento, de acordo com as propriedades mecânicas que eu tenho dela, né, que eu conheço dela. Então pronto, então com essa ferramenta aqui a gente já vai conseguir
fazer vários dimensionamentos simples, tá? E que tipo de dimensionamentos eu consigo fazer? Né? Ó, já adiantei um pouco aqui. Com essas equações a gente vai conseguir fazer alguns projetos de acoplamentos, alguns projetos simples, tá? Que tipos de projetos eu consigo fazer? Que tipo de dimensionamento eu consigo fazer? Bom, eu consigo dimensionar, por exemplo, a seção transversal de uma barra sujeita a uma carga axial, né? Por exemplo, essa barra aqui, ó, ela está sujeita a um carregamento axial P, ela está tracionada, né? Essa barra. Conhecendo a tensão admissível, que é uma propriedade do material dessa barra, e conhecendo o carregamento ao qual ela vai ser submetida, eu consigo dimensionar quem? A área da seção transversal, né? Então eu sei que a área necessária aqui nessa barra é igual à razão entre a carga que está sendo aplicada nela pela tensão admissível, né? Por essa propriedade mecânica do material que constitui a barra. Então eu consigo já dimensionar, né, quanto a barra precisa ter, no caso aqui que é quadrado, quanto ela precisa ter de base e de altura, essa seção transversal, qual a área mínima que eu preciso aqui para que ela suporte essa carga, tendo essa propriedade mecânica, né? O que mais eu consigo dimensionar? Eu consigo dimensionar, por exemplo, um pino, né? Um parafuso, né? Que segura, né? Que acopla, por isso que é projetos de acoplamentos, né? Que acoplamento é isso, né? Acoplamento é uma ligação, né? Eu estou ligando dois elementos, então tem um elemento aqui superior, tem um elemento inferior, eu preciso ligar esses dois elementos e eu ligo eles através de um pino, de um parafuso, tá? Atravessando eles. E usando esse método das tensões admissíveis eu consigo dimensionar o parafuso, não o elemento. Eu consigo dimensionar o elemento também se eu quiser, mas nesse caso eu consigo dimensionar o parafuso, né? Porque a gente já sabe, já viu antes, que a seção transversal aqui na interface entre os dois elementos surge aqui uma tensão de cisalhamento, né? Então, se eu conhecer qual a tensão admissível de cisalhamento desse material que compõe o parafuso e eu conhecer qual a carga que é aplicada a P, eu consigo dizer, ó, esse parafuso aqui para suportar essa carga, ele precisa ter um diâmetro tal, baseado na área, né? Eu calculo a área, da área eu tenho o diâmetro que o parafuso precisa. Então, eu consigo especificar, ó, eu preciso que esse parafuso tenha 5 milímetros de diâmetro, que ele tenha 10 milímetros de diâmetro, né? De acordo com esse carregamento que está sendo aplicado aqui e com essa propriedade do parafuso, eu consigo dimensionar a seção transversal dele. Eu consigo dizer qual é a bitola do parafuso que eu necessito para que ele suporte essa carga aqui. O que mais? Eu consigo dimensionar, por exemplo, o comprimento de engate de uma barra. Por exemplo, se a gente pensar numa barra aqui, ó, que está sujeita a uma força P axial, aqui, ou seja, está tracionando a barra. Por que está tracionando? Porque a barra está engastada. Toda essa parte azul aqui, ó, é a parte da barra que está engastada. Ela está dentro de uma base, né? Então, toda essa parte aqui, ó, a partir da aplicação dessa carga P, ela vai desenvolver uma tensão de cisalhamento aqui, porque ela vai estar em contato ali com o concreto, ou com a alvenaria, ou qualquer coisa onde ela esteja engastada, tá? Então, se eu conhecer novamente a tensão de cisalhamento admissível da barra, né, eu consigo definir qual o comprimento, né, da barra eu tenho que engastar. Né? Eu preciso engastar quanto? 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros para que não haja o arrancamento, né? Para que a barra não seja arrancada. Então, basta eu definir aqui, ó, a área, né? Essa área onde a tensão está distribuída, né? Seria LPD. Né? Então, eu quero saber o L, porque o D já está definido, é o diâmetro da barra. Né? Eu quero saber qual L, qual o comprimento de engaste, qual o comprimento que a barra precisa estar internamente ali naquela substrato de apoio, né, de engaste ali. Então, eu consigo, conhecendo o carregamento P, conhecendo a propriedade, né, a tensão de cisalhamento admissível, eu consigo definir esse comprimento L. Que mais? Eu consigo também definir qual a área de apoio de um elemento estrutural, né, para que, por exemplo, eu não cause o esmagamento
do substrato aonde ele está apoiado. Por exemplo, eu tenho uma coluna aqui, né, um perfil metálico em I, e esse está sofrendo uma carga de compressão aqui, né? Essa coluna ela está apoiada em alguma superfície, né? Então, se essa carga P for muito elevada, né, essa coluna ela pode esmagar essa superfície. Então, se eu conheço qual a tensão normal admissível da superfície, né, e eu conheço o carregamento P, eu posso dizer, para que não haja o esmagamento do apoio, eu preciso de uma placa aqui, porque essa placa aqui que está sob a coluna é essa placa que vai distribuir o carregamento P no apoio, na superfície de apoio, né? Então, quanto maior a área dessa placa, menor a tensão, né? A gente já viu que a tensão ela é inversamente proporcional à área, né? Quanto maior a área, menor a tensão, porque o carregamento está distribuído numa área maior. Então isso diminui a tensão, certo? Então eu vou conseguir dimensionar qual a área de base que eu preciso aqui nessa situação para que a partir desse carregamento aplicado eu não exceda a tensão admissível, né, normal, a tensão de compressão do solo ou da superfície, qualquer que seja, para que não haja o esmagamento ou a ruptura do substrato de base, tá certo? Então esse é um outro dimensionamento que eu posso fazer usando esse método de tensões admissíveis. Novamente, gente, projetos simples, tá? São todos dimensionamentos em situações simples, tá? Situações complexas não se usa mais o método de tensão admissíveis. Se usa o método dos estados limites, né? Que são os estados limites últimos, os estados limites de serviço. Então é uma coisa bem mais complexa mesmo, tá bom? Que vocês vão aprender depois, certo? Então, gente, eu espero que tenha dado para entender um pouco mais. Aqui a gente finaliza esse assunto de tensão, né? A gente já definiu o que é tensão, já falamos o que é tensão normal, o que é tensão de cisalhamento, como obter as tensões normais médias em uma barra, como obter tensões de cisalhamento médias. A gente já sabe o que é tensão admissível. Então a gente finaliza aqui o assunto de tensões. Na próxima aula a gente vai fazer exercícios. Então assim, eu não vou fazer exercícios assim vamos encontrar as tensões. Todo exercício de tensões a gente vai fazer exercício aplicado de dimensionamento ou de verificação, né? Porque eu posso usar essa questão da tensão admissível tanto para verificar quanto para dimensionar, tá? Então, todos os exercícios da aula que vem vão ser exercícios aplicados de dimensionamento ou de verificação. E aí, para isso, a gente vai precisar usar tudo que a gente sabe de tensão, tá? Então, os exercícios da próxima aula são exercícios que são um resumão de todo o assunto de tensões, tá? A gente vai precisar usar tudo que a gente aprendeu nas últimas aulas para a gente conseguir resolver esses exercícios, tá? Vocês vão ver que é simples, né? É mais simples do que a gente pensa, do que parece. Nesse nível, claro, tudo a gente consegue complicar, mas no nosso nível aqui é tranquilo, é bem simples, tá? Então é isso, por hoje é só. Até a próxima aula e tchau!